E aí, essa galera que acompanha o futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do Minutos Finais, o seu podcast de futebol paraibano, que você escuta em todas as plataformas de áudio disponíveis na internet. Pensou em uma, a gente tá lá. Se não tiver ainda, é só falar com a gente no Twitter, @minutos_finais. Não é isso, Elson? Isso, Minutos_finais no Twitter, no Instagram e no facebook.com/podminutosfinais. Exato. Elson Silva está conosco nessa edição. Temos também Bruno Rafael para falar de Botafogo, de 13, de Campinense, de tudo que tem no nosso futebol. E aí, Bruno? Valeu, um abraço para todo mundo. Mais uma vez, satisfação participar. E vamos lá, vamos pro debate. E também temos um convidado especial, né? Do nosso círculo de amizade da imprensa esportiva, da crônica esportiva paraibana. Temos nessa edição Amaury Aquino, ele que é editor de esportes da TV Correio, da Rede Correio de televisão. Então, ele está hoje, vai participar com a gente. Olá, galera. Satisfação imensa participar aqui desse podcast Minutos Finais. Vamos embora pro debate. Massa. Todo mundo devidamente apresentado. Agora vamos para a nossa já clássica vinhetinha do Minutos Finais com a banda Razamat. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Beleza, de volta com Minutos Finais. E aí, Elson, o que é que temos no nosso cardápio de hoje? Temos Botafogo, temos 13. Você que é o homem da nossa pauta, nos esclareça aí, do que é que nós vamos falar hoje? Hoje a gente fala rapidamente, resumidamente, sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil para o Fluminense, né, lá no Maracanã, um jogo com muita polêmica de arbitragem. Para mim, a arbitragem decidiu a classificação. Não que o Botafogo merecesse passar de fase ou que o Fluminense merecesse ser eliminado, mas acho que o resultado final do jogo, que a gente sabe que o jogo é jogado, acabou tendo muita interferência do trio de arbitragem. E também sobre acho que para quem acompanha o Minutos Finais desde o começo, sobre a cantada saída de Celso Teixeira do comando técnico do Galo depois da 6ª rodada do Paraibano e depois de perder categoricamente para um CSP quase sub-20 no Almeidão, em que o time fez talvez a sua pior atuação sob o comando de Celso Teixeira nessa última passagem. Pois é, rapaz. Essa demissão aí de Celso, essa maionese desandada aí lá no Galo, a gente já alertava desde o primeiro minuto do Minutos Finais, lá no episódio, acho que no episódio 0, talvez, ou no episódio 0 ou no episódio 1, se você quiser voltar lá, no início do nosso podcast, a gente já alertava que Celso Teixeira e 13 era uma relação já com os dias contados. Fadada ao fracasso, o famoso fadada ao fracasso. Ou fadada a fortes emoções, né? Como a gente já destacava. Felipe Costa e Pedro hoje levam falta, mas temos aqui Bruno Rafael. Bruno, você viu alguma coisa do jogo do Botafogo? Quer começar já falando do que você viu? Realmente é bem o que Alisson disse, né? A arbitragem foi um fator preponderante para o resultado final. O Botafogo que levou azar. Primeiro, nisso, na questão da arbitragem hoje no jogo, apesar de não ter jogado bem, e era esperado, porque o Fluminense, time de Série A, é diferenciado mesmo, questão quando a gente vê o nível técnico, mas o Botafogo levou azar também na hora de definir onde seria o confronto. Tenho certeza que se fosse no Almeidão, com o atual regulamento, empate e pênaltis, quem vencer passa, eu acho que o Botafogo teria muito mais chances, né? Mas fez seu papel, mais uma vez um belo papel na Copa do Brasil, conseguiu colocar em caixa, né?
Seria estranho ser eliminado na primeira fase, e isso não foi. E segue vivo o Botafogo agora nas duas competições que restam, nesse primeiro semestre, e posteriormente na Série C, né? Pois é. O Belo que apesar de cambaleante, né, no Campeonato Paraibano, empatou em 1-1 com o CSP e depois em 1-1 novamente com o São Paulo Cristal, dois dos candidatos ao rebaixamento do grupo B do Paraibano. Teve esse jogo com o Fluminense. É bem verdade que no jogo com o São Paulo Cristal, o Belo já estava com a cabeça no Rio de Janeiro, né, Elson? Então, entrou em campo apenas para cumprir tabela, não perder pelo pé os 3 pontos. Acabou que perdeu 2, né? Pontuou com um empate e se manteve ainda ali na briga pela liderança do grupo A, apesar de que o Atlético de Cajazeiras também empatou e tem 4 pontos, se não me engano, à frente do Botafogo. Mas, enfim, o assunto não é o Campeonato Paraibano, né? A eliminação na Copa do Brasil. E a bem da verdade, eu acho que eu concordo com o Bruno, levou azar já desde o início na escolha do local, e principalmente por uma arbitragem bem desastrada mesmo. O Jefferson, né? O nome do árbitro, Ellison, ele acabou se bananando demais no jogo. Tinha um critério para dar pênalti naquelas jogadas de escanteio e acabou rasgando o próprio critério para dar um pênalti, inventar um pênalti, na minha opinião, para o Fluminense fazer o 2-0. E também inverteu o Bandeira, também inverteu um lateral que seria do Botafogo na origem da jogada do primeiro gol. E aí o Gilberto, que não tem nada a ver com isso, recebeu a bola, partiu para a linha de fundo e cruzou para o Marcos Paulo completar. E aí nessa jogada acho que teve um pouquinho de falha do Juninho. Enfim, Elson, analise aí daquela forma magistral que você sempre nos traz a sua análise do jogo. Que é isso, rapaz. Mas eu acho que, como eu já resumi anteriormente, o Botafogo não merecia passar, o Fluminense não merecia ser eliminado, mas o resultado do jogo acaba sendo injusto pela atuação da arbitragem. Não que o árbitro estivesse predeterminado ou mal intencionado a prejudicar o Botafogo no jogo. Mas o primeiro gol que você citou aí, que nasceu de uma jogada que um lateral foi invertido, eu acho que lateral invertido é cobrança de jogo, não é lance capital. Acho que acaba sendo um erro que é de jogo, o time tem oportunidade de se reorganizar e evitar o gol. Acho que acabou sendo mais uma desatenção do Juninho, que deixou o Marcos Paulo livre na entrada da área mesmo, não acompanhou a marcação e acabou falhando. Mas antes do segundo gol, um minuto e meio antes, o Dico tinha feito uma jogadaça pela direita, driblou o zagueiro, driblou o goleiro e acabou finalizando prensado e desperdiçando a oportunidade de empatar, a oportunidade mais clara do Botafogo no jogo. E aí logo depois o Jefferson acabou inventando realmente um pênalti, acho que não tem outra palavra, foi um pênalti totalmente inexistente, teve 2, 3 agarrões na área para cada de jogadores das duas equipes. E ele acabou apitando o agarrão do Lohano Gilberto. O Nenê cobrou, não tinha nada a ver com isso, cobrou, acabou marcando o gol. E aí, no melhor momento do Botafogo no jogo, tem um pênalti mal marcado a seu favor, um time de menor expressão, jogando fora de casa, com um time de Série A do Campeonato Brasileiro, no maior estádio do Brasil, no palco de 2 Copas do Mundo. Aí você desestabiliza e não tem como manter as emoções equilibradas. E aí o Botafogo não conseguiu reagir mais, acabou tomando um gol anulado, que foi muito mal anulado. Então, para você ver como o juiz não estava predeterminado a ajudar o Botafogo, ele anulou um gol do Fluminense, que tinham 2 ou 3 jogadores dando condição ao atacante que finalizou. Esse Deixou lance de expulsar aí foi ridículo, viu, Elson? Ridículo. Se a escolinha de arbitragem, Botafogo, ele é reprovado direto ali, não vai mais para canto nenhum. Se a diretoria do Botafogo, que chiou bastante nesse jogo com o São Paulo Cristal mesmo, chiou bastante com lances que, na minha visão, não devia chiar, nesse jogo já ia ser uma chiadeira grande
com relação à arbitragem que acabou prejudicando o Botafogo em favor do Fluminense. Nesse lance aí, não dá para dizer que realmente os caras estavam mal intencionados, não. Ficou evidente que é falta de preparo. Ela é ruim, a arbitragem é ruim, a arbitragem fraca, horrível. Exatamente. Sem muito condição ruim de mesmo. apitar um jogo dessa magnitude. E aí depois deixou de expulsar o Fred numa bola da mão que ele colocou 2 vezes, né? na entrada da grande área e depois numa falta que ele fez no meio campo para parar o contra-ataque. Então o Fred, que já tinha cartão amarelo, teve 2 lances para levar o segundo e não foi expulso. Então o que mostra que a arbitragem realmente foi muito ruim. E Agora, o Lohan também, que se o pênalti foi dele em cima de Gilberto, ele merecia pelo menos levar o amarelo. E ele já tinha amarelo, então ele também seria um expulso. Então o árbitro, para mim, ele não tinha convicção nenhuma para marcar o pênalti só por esse fato, porque ele marcou no susto e aí... E ele ia anular, o gol foi anulado, o gol do Fluminense, muito nessa lei de compensação, porque perceberam a merda que fizeram e aí, não, vamos ter que tentar dar uma compensada aqui pra não acabar o jogo de vez. Mas aí já tava acabado o jogo, porque o Botafogo não ia ter como reagir. Não ia ter mais poder de reação. Agora eu acho que o Pisa... Aí é difícil você analisar todo o contexto do jogo, se no melhor momento do time você leva um gol mal, nenhum pênalti mal marcado, né? Acho que o Botafogo fez o primeiro tempo bem aceitável, era normal que sofresse algum tipo de pressão, levou uma bola na trave do próprio Gilberto lá pelos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, mas não sofreu nenhuma pressão excessiva. E aí se não tivesse levado aquele gol na falha do Juninho logo aos 4 minutos, talvez pudesse ter uma competitividade maior no jogo, mas aí você leva um gol aos 4 e quando você tenta reagir, você sofre um pênalti contrário, muito mal marcado, nitidamente mal marcado. Aí você desaba todo o esquema, toda a segurança. O Everest Pisa tentou colocar ainda o Pimentinha para tentar dar uma velocidade, mas ali já eram favas contadas. Acho que o Botafogo mais uma vez fez um bom papel na Copa do Brasil. Acho que segue devendo na temporada, perdeu sua invencibilidade, segue devendo na temporada. Acho que as críticas ao Botafogo tem que ser não por esse jogo, ou por essa escalação, ou por essa formação, por essa opção tática do Everest Pisa no jogo de hoje, mas mais pela temporada, que é o 12º jogo que a equipe faz. E fez, acho que, sei lá, meia hora boa contra o Ceará. E sempre quando estava perdendo já, né? É um time extremamente reativo nessa temporada, que não dá para entender a mudança total de maneira de jogar com relação ao ano passado, quando era um time sempre propositivo. Contra qualquer adversário que fosse, o Botafogo em 2019 tentava propor. E com o mesmo treinador e com um elenco melhor, em qualquer situação, contra São Paulo Cristal, contra CSP, contra Ceará, contra Náutico, contra qualquer time... acaba sendo, contra CSA fora de casa, acaba sendo sempre um time extremamente reativo. Então tá na hora dessa equipe encontrar um equilíbrio, saber jogar jogo a jogo e melhorar na temporada, porque as críticas ao Evaristo Pisa, que eu considerava há, sei lá, 4, 5 semanas atrás extremamente excessivas, já acho que começam a ter algum tipo de fundo de verdade, e o Botafogo precisa dar a resposta dentro de campo aí para a sequência da temporada, agora sem Copa do Brasil, só com o Paraibano e com a Copa do Nordeste. Inclusive, só para encerrar essa intervenção, quem comemora muito essa eliminação da Copa do Brasil, além dos 13 anos, raposeiros e torcedores de outros times da Paraíba, é a Federação de Paraibana de Futebol, que ganha algumas datas para fazer os jogos atrasados do Botafogo no estadual. Eu não duvido não, viu, que eles comemoraram mesmo não, porque infelizmente na Paraíba acontece isso, da federação muitas vezes prepara um campeonato sem contar com que seu time vai avançar, e muitas vezes acontece. Agora, só entrando nesse assunto do Evaristo, eu estou lembrando de uma frase que eu ouvi de muitos 13 anos, na época que se pedia já a saída do Celso Teixeira pela forma do time jogar. Muitas vezes o 13 ganhava, mas não convencia, e o torcedor do 13 pedia a saída do Celso. Só que quando o time ganhava, o torcedor fazia: como é que a gente vai demitir? Como é que tira um treinador assim? E eu acho que é o que está acontecendo com o Pisa. Muita gente já pede a saída dele, como o Elson disse, já vem de algumas semanas, e hoje ele, inclusive, citou que entende como justa as críticas. E é isso, quando você olha para os números do Evaristo, como é que se troca um treinador com os números do Pisa?
Vão esperar passar por uma vergonha como o 13 passou segunda contra o CSP para poder tirar? Eu acho que é o que o pessoal do Botafogo está esperando. E essa vergonha pode ser se complicar no Campeonato Paraibano, pelo menos no que avalio que seria o maior vexame, né, do Botafogo ficar de fora das fases finais do estadual. Mas só para incluir a Mauri aqui nesse nosso papo, eu acho que o Pisa demorou demais para mexer no time durante o intervalo. Para mim, já deveria ter mexido no intervalo. Eu teria sacado o Juninho e colocado ou o Pimentinha ou o Dico. Enfim, o Dico acabou entrando lá pelos 15 minutos, quando o Botafogo acabou melhorando na partida, depois de sofrer o primeiro gol. E aí, Amaury, você acha que Dico e Pimentinha deveriam ter entrado antes? O Pisa mexeu de forma demorada? Como é que você viu essa derrota do Botafogo por 2-0 lá no Rio de Janeiro? Pois é, Ellison, amigos, eu concordo muito aí com tudo que foi falado até agora, aí, principalmente o que o Bruno Rafael disse agora. É muito complicado você tirar um treinador que tem os números que o Evaristo Pisa tem no Botafogo. Mas também é plausível de se enxergar e que o Botafogo não joga um grande futebol, não joga bem faz muito tempo. Acho que o Ellison até citou aí a questão de 30 minutos ali contra o Ceará, um ou outro momento dentro do Campeonato Paraibano, fora de casa contra o Nacional. Acho que poucos foram os momentos, os minutos jogados mesmo que esse time conseguiu produzir. Eu também acredito que é um time que o elenco, na conjuntura geral, é melhor do que o ano passado, pelo menos na questão técnica, né? Na questão de qualidade, você pegar peça por peça, você tem um elenco melhor do que teve em 2019. Acredito que a escalação já vem um pouco de confusa, né? Confusa, sim, o Cássio Gabriel, não sei por que o Cássio Gabriel, porque não ter mantido o Pimentinha ali na frente, né? Porque era um jogador um pouco mais de velocidade, mais agressivo, né? Podia ter perturbado um pouco mais o Egídio, até mesmo o Gilberto, né? Ele podia um jogador que podia ficar flutuando ali, já que o Botafogo tem um camisa 10, que é o Rodrigo Andrade, que é mais lento, aquela coisa de mais cadência, de toque de bola mais lateral, sem tanta profundidade. Perdeu o Rogério antes mesmo da metade do primeiro tempo, enfim, a substituição que acaba sendo de jogo. Eu, particularmente, nem acho que o Elton atrapalhou tanto ou melhorou alguma coisa, foi algo que ficou muito, muito naquela, né? Mas as posições dos jogadores dentro de campo poderiam ter dado uma mudada, o Everton Leno podia ter caído para o lado contrário do que vinha jogando, porque era um espaço que estava maior, já que o Marcos Paulo estava mais agressivo, né? Mas muito daquela coisa do si, é muito daquela coisa, se acontecesse aquilo, se acontecesse, se tu tivesse montado dessa forma, se o dia tivesse melhor, enfim, tem todas essas questões, essas querelas que pós o apito final não dá mais para voltar atrás. O Botafogo mereceu cair, sim, porque, enfim, durante a maior parte do jogo, o Botafogo não teve iniciativa, não buscou, enfim, jogou o futebol dela, até a ordem ficou muito clara de que era esperar o Fluminense, conseguiu segurar durante 45 minutos, os outros 45 também por conta de erros da arbitragem, mas a gente precisa pontuar também que a arbitragem também errou contra o Fluminense. Não até posso achar que existe essa coisa de ponderar, né? Mas, enfim, a grande missão agora não é só jogar bonito. A grande missão agora é tentar convencer o torcedor, tentar convencer o telespectador, a pessoa que assiste o futebol, assiste o Botafogo, de que esse time vai realmente ser tão superior no Campeonato Paraibano e é um time que realmente possa marcar aí na Copa Nordeste. Teve a sorte do Náutico ter virado o jogo no finalzinho contra o CRB, então o CRB ainda permanece na quinta posição na Copa Nordeste, então o Botafogo tem jogo em casa, sábado, contra o Imperatriz, que uma vitória, sei lá, por 1-0, qualquer coisa que for, o time já abre mais ainda a vantagem na frente dos seus concorrentes. Então, acho que a grande sacada do Pisa daqui para frente é fazer com que esse time jogue bola e comece a convencer, porque até agora está tendo resultado, mas até agora está sem convencimento algum.
É, pois é, o Amaury falou aí, o Botafogo que vai ter esse compromisso no sábado pela Copa do Nordeste, e que lidera o grupo A da competição, né, com 9 pontos à frente de Fortaleza e Bahia, respectivamente, segundo e terceiro colocados da chave, que são seguidos pelo Sport, quarto colocado. Elson, você queria puxar mais um assunto aí, não é isso? Isso mesmo, Ed. Eu acho que eu vi muito nas redes sociais, principalmente durante o primeiro tempo, o pessoal reclamando da atuação do Léo Moura, que estava levando muita bola nas costas, principalmente do Wellington Silva, quando ele mudou de lado e caiu ali pela esquerda. Eu acho que são justas as críticas, até o Evaristo Pisa durante alguns momentos do segundo tempo, principalmente, acabou invertendo o Wellington César para jogar ali naquela função e colocando o Léo na direita. O Wellington entrou no lugar do Rogério, que se machucou logo aos 20 minutos. No primeiro lance de perigo do Fluminense, né, que foi a bola na trave do Gilberto, acho que foi uns 18 minutos do primeiro tempo. O Rogério que tentou cortar mal e a bola sobrou para o Gilberto. E aí acabou se machucando, o Wellington César entrou. Mas acho que o Lamoura fez até uma partida aceitável, depois conseguiu se controlar um pouco mais, quando o Fluminense cansou e abdicou do ataque. O Lamoura foi um dos principais jogadores ali na articulação da saída da bola entre a defesa e o ataque, mesmo jogando como lateral. Mas acho que quem fez uma péssima partida foi o Mário, e isso escancara um dos erros de planejamento dessa diretoria do Botafogo, que gastou para contratar o Léo Moura, seu terceiro lateral direito, trouxe o Felipe aí com o Samuel Pires agora engrenando na temporada, e aí o Felipe vai ter que brigar por posição. Acho que vai jogar até pelo investimento que é feito, é natural que o Felipe jogue. Mas só tem o Mário para lateral e o Enesino, que é seu substituto, já é improvisado. Então ele não tem outro lateral de origem. Seu substituto é improvisado e que deixa muito a desejar. E seu outro substituto é o Neilson, que não marca nem cartela de bingo, né? Então foi muito por isso que o Mário, depois de se machucar contra o Ceará na Copa do Nordeste na outra quarta-feira, acabou jogando hoje, que mais ou menos no sacrifício, tendo voltado de lesão para enfrentar o Fluminense. E o Gilberto jogou naquela faixa do campo como quis, né? O Gilberto foi o melhor jogador do Fluminense, foi quem mais teve chances até de marcar gol, sendo lateral, entrando na área o tempo todo, chegando ao fundo para cruzar, para finalizar. E teve muitas oportunidades. E o Mário, além de falhar na marcação e de criar muito pouco ofensivamente, se posicionando mal, toda a jogada que chegava nele, por mais simples que fosse, ele acabava meio que se afobando e errando as jogadas. Então não dá para o Botafogo, com um elenco que quer subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, que quer fazer jogo duro na Copa do Nordeste para tentar voltar a ser finalista ou fazer boa campanha, até porque para ser finalista essa temporada vai ser bem mais difícil, porque tem um grupo que vai ser complicado para passar no mata-mata, que você tem Fortaleza, Bahia e Sport concorrendo aí por vaga nas semifinais. Mas não dá para você ter só o Mário de lateral e como sua opção de reserva o Enesino, que está machucado, né? E a outra opção ainda mais ser o Neilson, que não é bom lateral esquerdo, lateral direito, que é sua posição de origem. Imagine lateral esquerdo improvisado. Então acho que o Léo Moura não fez uma partida brilhante, mas comprometeu um pouco no começo, mas depois acabou se estabilizando. Agora o Mário, do começo ao fim do jogo, fez uma partida muito apagada, e eu acho que merece algum destaque essa falha no planejamento do Botafogo, que trouxe até o Lucas Praxedes, que não chegou nem a estrear e já foi embora, já voltou para o seu clube de origem, de onde ele tinha sido emprestado. Então, uma coisa, viu, Alisson? Essa questão do Mário aí, das ausências, o torcedor também fica com aquela incógnita, né? Porque o Botafogo tem a cultura de não noticiar de fato, de direito, quanto tempo o jogador vai passar fora. Então você não sabe quando vai poder contar com o Nessino, quando vai poder contar com o Lohan, por exemplo. Inicialmente, 4 semanas, mas enfim, você vai conversando a cada semana com o departamento médico e vai se... Sabe, você não vai tendo segurança no que eles estão programando ou estão gerenciando para o torcedor, até para a imprensa, enfim. Fica mais complicado ainda. Você não sabe quando o time vai ter, de fato, todos os seus jogadores, todo o elenco, ou então a maior parte do elenco, os melhores jogadores desse plantel à disposição para dar sequência na temporada, né? E só para pontuar a questão do Léo Moura, o Moura, de fato, concordo contigo, e vale lembrar também do Léo Moura, que fez o primeiro lance de perigo do Botafogo, saiu dos pés de Léo Moura, ele deu
um passe sobre as pernas, acho que do volante do Fluminense, não me recordo o nome dele. Mas, enfim, trazer Léo Moura não é achar que Léo Moura vai jogar bola dos 5, 6 anos que ele jogou no Flamengo. A idade pesa, tem toda uma outra condição, tem toda uma outra situação, joga num outro nível de futebol, enfim, tem toda uma querela aí que eu não sei se dentro de um ano ele consegue se adequar. Mas já visto que ele já falou que enfim, que quer parar no fim da temporada. E o Enessim, né, Elson? É lateral, é meia improvisado, o que é que ele é? Ele é improvisado há 50 anos como meio-campista, é verdade, Gley? Porque, pelo amor de Deus, essas discussões no Twitter são muito engraçadas. Um rapaz teimando comigo que o Enessim, na arte do Botafogo, anunciado como meio-campista, que ele começou como lateral no Nacional de Patos há 15 anos atrás e que ele joga há 15 anos como improvisado no meio-campo. O Enessim não é meio-campista, que foi improvisado na lateral. O próprio Ariano Vanderlei, quando disse que não pretendia contratar outro lateral esquerdo, disse que o Enessim ficaria fazendo essa função quando fosse necessário, mas ele está machucado. Só que tem gente que quer brigar com a verdade, não é meu caso, então eu prefiro nem gastar muito meu tempo. Só que ele tá machucado e o pior, não vai bem, geralmente, quando joga ali na lateral esquerda. Pois é, então, ainda tem isso. Ele não, nesse time o Enessim não seria um ótimo reforço para, não sei, para o 13 não, para o Campinense talvez, e para o resto para o Atlético eu acho que não, e para o resto dos times do estadual sim, mas para o Botafogo ele não entra na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta alteração para o meio-campo. E aí tem que jogar como lateral porque é onde sobra espaço. Ele tem contrato, tem que jogar e tal. Mas eu acho que ele já não serviria como meio-campista pro Botafogo. Então é tentar empurrar para lateral, mas também não correspondeu quando teve que jogar. No começo da temporada o Mário teve machucado, o Enessim foi muito mal. Tanto que o Mário estreou contra o Nacional lá em Patos na segunda rodada do Paraibano. Foi bem, não voltou mais a perder a posição, que coincidiu também com a lesão do Enessim, que, como a Mauri falou, fica nessa caixa de surpresa aí do Botafogo de não dizer quando é que os seus jogadores se recuperam, não sabe quando ele está à disposição. Então, muito por isso, e pela não tão boa atuação do Marcelo Xavier improvisado como lateral diante do São Paulo Cristal no meio de semana, aí o Mário teve que voltar meio que no sacrifício para enfrentar o Fluminense e fazer realmente uma partida muito abaixo do que se esperava, para o que o Botafogo precisava para ter um jogo competitivo e que tivesse chance de se classificar no Maracanã diante de uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Ai, Enessim, um grande 2015 pelo Auto Sport. Saudades. Enessim já foi camisa 10 do Uniclinic, viu? Meu amigo, se o Botafogo não quiser ele será muito bem aceito nas hostes alvirrubras, entendeu? Camisa 10 e faixa lá no Mangabeirão. Tá certo? Será recebido com festa pelos Ultras. Mas dava certo no 13 também, viu? Por falar de 13, né, seu Bruno Rafael? Muito bom. Você é um cara que olha só, me deixou na cara do gol. Agora eu vou só ouvir de quem sabe. Pode passar para ele. Vamos lá. Vamos por partes, né? O 13 pegou o CSP na segunda-feira, veio a João Pessoa, foi derrotado por 2-0 pelo Tigre, pelos tigrinhos, né? Na verdade, os pequenos felinos de Josivaldo Alves, que de certa forma até chegaram a botar o 13 de certa forma na roda. Porque se usar a expressão gato no futebol é outra história, né? Pois é. Então o Josivaldo... Foi o melhor jogo do CSP desde aquele time que chegou no Paraibano no começo da década de 2010. 2010, né? O time do CSP jogou muito bem contra o 13, mostrou, de certa forma, surpreendeu a quem esteve no Almeidão. Então, assim, culminou com a demissão do Celso Teixeira, mas não foi tudo no mesmo dia, né, Bruno? Foi tudo parcelado. Primeiro veio a derrota do Galo, depois no dia seguinte uma conversa do presidente e do diretor, né, de futebol. O presidente nem participou, não. Isso, exatamente. Walter Júnior não Teve estava... a saída do assessor de imprensa, né?
Teve também. Fábio Oliveira é o nome dele? Isso. O Excelente profissional, viu? Fábio caiu antes do Sérgio Teixeira, digamos assim, né? Ele pediu para sair pelos motivos que o Bruno E possivelmente tome vai áudio alertar. trocado no WhatsApp, viu? Com a ameaça de entrar em justiça e tudo mais. Meu amigo, o grupão lá do Galo pegou fogo na madrugada e seguiu durante a terça-feira. Bruno Rafael, você que é você que é o cara, né? Você que é o cara que cobre o dia a dia do Galo. Eu vou voltar um pouquinho à história. Primeiro, antes de voltar, eu comentava que no início que o Celso nunca na vida, na história dele, nunca começou e foi até o fim em um trabalho e quando termina é pegando da metade. Ele tem essa inconstância e a diretoria do 13 atual, pelos números também, são 6 treinadores, agora entrando para o 7º, em menos de 2 anos, e nenhum chegou à marca de 10 jogos oficiais. Então, juntando esse histórico do Celso com o histórico da diretoria, como vocês também já alertavam, a demissão do Celso já era esperada antes do fim do Campeonato Paraibano. E, voltando na história, no finzinho de dezembro de 2019, quando o 13 perdeu por 3-1 para o Porto Lagoa Seca, no PV, em um jogo amistoso, começou a se especular já ali a saída do Celso Teixeira e a vinda de Leston Júnior, que esteve no Botafogo, foi campeão paraibano pelo Botafogo e era um dos nomes prediletos, digamos assim, de uma parte da diretoria do 13. E eu, inclusive, tomei conhecimento, divulguei essa informação, o Celso ficou com raiva de mim. No futuro, pouco tempo depois, Celso abriu os olhos e viu que essa situação de fato tinha acontecido e a gente até conversou, se acertou, ele meio que me pediu desculpa e até agradeceu porque a forma de ter divulgado essa informação alertou ele e meio que deixou a diretoria com o pé atrás e a troca não aconteceu naquele momento. E aí a gente sempre falava, o Celso já está demitido desde dezembro, estão só esperando o motivo. Ele ficou cerca de 2 semanas sem conversar com o diretor, teve a saída do Adelino, que também mexeu com o ambiente alvinegro, porque o Adelino era um dos homens de confiança de uma parte da diretoria e o Celso não gostava da situação porque o Adelino não tinha experiência para a gerência de futebol, então terminou com o Adelino saindo. Depois se espalhou até pela cidade que o Adelino só estava esperando o Celso sair para voltar ao 13. Então esse clima todo rondando o presidente Vargas era muito negativo, né? Então essa demissão do Celso se especulava já há bastante tempo, porém, aquilo que a gente falava no início do debate, os resultados estavam sendo positivos e o Celso tinha ainda, então, um prestígio muito grande com o torcedor do 13, que, de fato, ele tem serviços prestados ao 13, tanto nas suas 2 últimas passagens e principalmente no resgate, né, livrar o 13 do rebaixamento no ano passado. Então, a força, o que mantinha Celso no 13 era a força popular, a força das arquibancadas, o que foi perdendo com alguns resultados, principalmente com a forma de jogar, e contra o CSP foi a gota d'água, e aí a diretoria que já tinha essa opção de demiti-lo, juntou o útil ao agradável, e na terça-feira, à tarde, no início da tarde, demitiu o Celso, e aí foi isso que vocês estão falando, o Celso discutiu com o Ivandro Neto, que foi o diretor que até então foi conversar com ele, né? O Ivandro gravou a discussão, ameaçou o Celso de que se Celso falasse muito ele iria na justiça, e aí começou os áudios trocados também no WhatsApp. Enfim, uma crise se estabeleceu, mas uma crise que ela já existia, só que estava debaixo do tapete, e aí foi retirada de vez. Saiu toda a comissão técnica, a sorte que o Renan, recém-chegado da China por conta da crise lá do coronavírus, foi recontratado para o 13, e aí o Renan que comandou
os treinos, né? Já que toda a comissão saiu, ele, preparador físico, conseguiu dar seguimento aos trabalhos durante essa semana. E aí está o Celso agora reclamando de 3 meses de salário atrasado, segundo o treinador, desde dezembro, desde que chegou, não recebeu um real do 13, e pelo amor ao 13 que ele declara, ele não levou isso a público e continuou trabalhando, e por ele estaria ainda trabalhando no 13, ele disse que não iria pedir para sair. Então é isso, né? Uma crise que a gente já esperava que aconteceu. O Walter Júnior, fora de todo esse contexto, porque estava no Rio de Janeiro no arbitral da Série C, o Ivandro que resolveu a situação do Celso. Então é isso, o Galo que procura, a gente diz procura porque ainda não oficializou, mas já se comenta no nome de um novo treinador para o 13 Futebol Clube, um cara que tem um perfil totalmente diferente do Celso, que é o Moacir Júnior, 52 anos, recentemente passou pelo futebol nordestino com o América de Natal em 2019, não conseguiu acesso para a Série C, mas foi campeão estadual, né? O pessoal de Natal elogiando muito a forma dele jogar, que é um treinador que joga um futebol ofensivo, agressivo, porém com o perfil do atual elenco do 13, para que esse perfil do treinador se encaixe, vai ter que reforçar o que todo mundo já falava também, que o 13 precisa de contratações. Pois é, rapaz, os bastidores do Galo pegaram fogo depois da derrota lá com o CSP. Mas e aí, Bruno, o que é que você pode nos adiantar de informações que você conseguiu acerca do Moacir Júnior, né, que tem sido comentado como o novo treinador do Galo? Já se fala que ele deve ser apresentado amanhã. O que é que tem de informação mais detalhada aí, do? A gente está gravando na quarta noite, né? Após o jogo do Botafogo com o Fluminense. A expectativa é que ele chegue na quinta pela manhã em Campina Grande e à tarde já trabalhe com o elenco. E aí vamos ouvi-lo, né? Saber o que ele pretende, porque o 13 tem 4 jogos no Campeonato Paraibano, praticamente tendo que vencer todos e secar Botafogo e Atlético, né? Não depende só de si. O que é difícil, porque na teoria ele teria que torcer para o Botafogo e para o Atlético perderem 2 partidas. Equipes que não perderam nenhuma. Então, não depende mais das suas forças. Vamos ver se ele vai ainda dar esperanças ao torcedor de que o título paraibano é possível, ou vai usar o restante do campeonato como um laboratório, né, para ver o elenco, para reforçar uma pré-temporada, para ir aí entrar de cara na Série C, porque o 13 só tem 2 competições em 2020. O presidente do 13 ainda não oficializou, não me respondeu até então, nem o próprio treinador entrou em contato com os dois, mas a fonte que nos passou a gente confia. Também já recebi informações de que agentes, né, que trabalham com o treinador já confirmou também que ele está vindo para o 13, então vamos aguardar e observar de perto, né? Porque particularmente eu não conheço, busquei informações com o pessoal de Natal sobre o Moacir e é isso, joga no 4-1-4-1, é o seu estilo, né? E um time realmente bem ofensivo, que preenche ali as linhas no meio campo, mas com o 13, que só tem o Almir e o Alexandre Santana como homem de criação, que só tem 2 atacantes de beirada que nem vão caindo nos braços, não estão agradando o torcedor, tem que reforçar, senão não adianta nada ter um treinador com esse perfil. Essas carências do elenco do Galo a gente já destacava também desde o primeiro episódio, né? A gente já, do podcast Minutos Finais, a gente já destacava que outro detalhe, rapidinho, o Elson falava que foi o melhor jogo do CSP e o 13 realmente não jogou nada, não jogou bem. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores, e aí eu não vou citar o nome, até porque foi uma conversa particular, e eu vi de alguns jogadores a indignação
pela partida, e eu notei, eu senti no ar, isso vai do feeling, que aquele jogador, nas entrelinhas, me passou que alguns jogadores fizeram corpo mole, já avisando uma queda do treinador. Então, a gente lembra que tem jogadores no elenco da confiança do Celso, que ele leva para todo canto, tem jogadores da confiança do Ivandro, que contratou, que paga esses caras, e aí o Moacir vai ter que falar a língua de gregos e troianos e tentar unir ou passar o rapa e tentar tirar aí quem era do Celso ou quem não está comprometido. Eu entendi uma coisa, o Celso não recebia salário desde dezembro. Agora o atraso era só com o treinador ou existia também atraso, ou existe também atraso com os jogadores, Bruno? Não, o atraso com os jogadores não. Os jogadores estão com os salários em dia. Comissão técnica, realmente, eu tinha a informação de que ela estava atrasada, mas não sabia que era esse tempo todo, né? 3 meses. E os funcionários também estão mais ou menos com isso. Se eu não me engano, são 2 meses e o 13º, ou são 3 meses mesmo. Inclusive o Fábio Oliveira, que a gente citou, o assessor de imprensa, ele saiu justamente alegando isso, que não iria continuar por conta do atraso. Ele que era assessor da Unifacisa, né? Podia estar trabalhando no NBB e acabou deixando para ir trabalhando no 13. Provavelmente cara... por ser 13 anos, né? Vai Não, no coração. ele não é nem paraibano, não. Ele é de Mogi, São Paulo, passagem Sim. pela Band, pelo Lance. Veio para Paraíba porque, salvo me engano, sua esposa veio estudar aqui, passou no vestibular da UFCG, e aí ele veio pelo currículo dele, que é bem interessante, principalmente na área do esporte, conseguiu trabalhar na Unifacisa e depois foi para o 13, mas infelizmente não deu certo. No fim do jogo contra o CSP, o Breno Calixto deu uma entrevista quase chorando, revoltado com a atuação do 13, dizendo que o time grande como o 13 não poderia jogar como jogou contra o CSP, cometeu os erros que cometeu, se mostrando indignado, e realmente ele estava quase chorando de desgosto com a atuação do time do 13. Foi uma situação bem, não sei se é constrangedora, que é a palavra, mas foi uma cena bem forte ali, depois de uma derrota categórica. O pessoal, eu estava transmitindo pelo Voz da Torcida, né? O CSP não tem torcida, mas os familiares e simpatizantes que estavam nas cadeiras do Almeidão, porque na arquibancada sombra só tinha 13 anos, entrou até um botafoguense no intervalo do jogo junto com 13 anos, ele estava com a camisa do Botafogo e foi expulso da arquibancada. O pessoal que estava torcendo para o CSP nas cadeiras, depois dos 15 minutos, principalmente depois do segundo gol do CSP, gritando olé e tudo mais, e o 13 sem nenhum poder de reação, foi algo que, não sei, deixou clara a fragilidade do 13, como time mesmo, realmente, como grupo como time de futebol, taticamente não respondia nada. O Celso Teixeira, que é muito motivador, quando o time precisava de instrução tática, quem ia era auxiliar, algo que já vinha se repetindo há algum tempo, né? Pelo menos pelo que eu tinha observado nos jogos do 13 que eu acompanhei. E aí o Celso, que ficava como se fosse um motivador, um coach fora do gramado, acabava atrapalhando o time mais do que ajudando, mesmo sem estar na área técnica, porque ele ficava em pé fora do banco de reservas. E aí quando o time precisava atacar, o juiz tinha que parar o jogo para ir reclamar do Celso, dizendo que ele não podia estar por ali. Então já era uma situação que realmente não faltava o que o Bruno falou, faltava o resultado ruim, um motivo para demitir o Celso. E é algo que a gente já vinha batendo na tecla desde os primeiros episódios dos Minutos Finais, como você falou, já no comecinho aí de mais esse programa. Passando agora para falar rapidinho de Campinense e Atlético, né, que conheceram seus grupos, o seu grupo na Série D. A CBF divulgou na terça-feira o chaveamento, né, da 4ª Divisão Nacional, e vamos ter um grupo pedreira pro Campinense e pro Atlético, né? Pauleira, como disse Oliveira Canindé, né? Principalmente para o Campinense, né? Porque a pressão para subir é muito grande, já são muitos anos. O Campinense tem uma missão muito difícil,
Eu até estava conversando hoje com o pessoal da imprensa aqui. Eu disse: se o Campinense quiser brigar pelo acesso, ela vai ter que gastar mais uns R$ 200 mil aí por mês em termos de reforço, porque com esse atual é bem inferior, que ele é bem superior aos demais, mas para esse grupo aí, com Afogados, né, que já aprontou para o Atlético Mineiro, com Globo, que é muito organizado, o América, que também é uma força, Salgueiro, que sempre complica, e o próprio Atlético de Cajazeiras, né, vai entrar aí com certeza com a base desse time que vem bem no Campeonato Paraibano. Difícil demais, viu? Pois é. Só repassando o grupo do Campinense. É o grupo A3, o Campinense está junto lá com Afogados, né, que falou aí, Afogados de Cajazeiras, o Atlético de Cajazeiras, o América de Natal, o próprio Campinense, o Floresta do Ceará, Globo do Rio Grande do Norte, Guarani de Sobral e Salgueiro de Pernambuco. Pois é, e aí, Amauro, qual que é a tua avaliação desse chaveamento, né, do Atlético e do Campinense? Eu acho assim que pelo que a gente tem assistido o Atlético, tem visto o Atlético no Campeonato Paraibano, o Atlético pode sim figurar entre os 4 aí classificados para a próxima fase pelo futebol que vem apresentado. É um time que joga junto há muito tempo, né? Uma molecada que nem é tão nova assim mais, mas é uma galera que já joga junto há muito tempo, vai jogar ali em Cajazeiras, enfim, mais quente, viagens mais longas para a América, por exemplo, para Afogados, enfim, que é do outro lado do estado. Agora, o Campinense, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou aí, né? O Campinense precisa trazer muitas boas opções aí para que o Oliveira possa montar um time que comece a pensar assim que dá para brigar aí, né? Porque é um grupo grandão, né? Como ficou agora, foram 8 times, então são muitos jogos, então precisa ter elenco, precisa ter um elenco bom, forte mesmo, para para a Raposa tentar fazer algo diferente. Pelo que a Raposa apresenta hoje no Campeonato Paraibano, é fadada ao fracasso, então precisa mudar muito. Agora, começa só em maio, né? Lá no final de maio praticamente. Então, tem muito tempo ainda, vai acabar muito campeonato, então existe muito aquela troca-troca, ou pode sobrar alguns jogadores até mesmo do Campeonato Paraibano. Enfim, vamos esperar o que pode pintar, mas a título de hoje o Campinense vai precisar ralar muito para conseguir passar de fase. E agora a Série D está muito mais. Já era difícil, né? Mas dessa forma agora está bem mais complicada. Tem muito mais oportunidade, claro, né? Por ter muito mais jogos também. Contudo, ela está bem mais casca grossa. Então a Raposinha precisa rugir muito para, quem sabe, beliscar uma vaguinha na segunda fase. São 8 times agora por cada grupo, jogos de ida e volta, e passam 4 para a próxima fase. E ainda assim, passando 4, eu não vejo, pelo menos a título de momento, o Campinense brigando por essas 4 vagas. Quer dizer, pode brigar por uma das 4, mas eu não vejo como favorito entre estar nesses 4. E é bem complicada a situação, porque dependendo das finanças, se você for fazer nem que o Campinense vá se reforçar fazendo aquele famoso catadão do Campeonato Paraibano, se você tirar a possibilidade de contratar jogadores do Atlético de Cajazeiras, que é rival de grupo, do Botafogo e do 13, que estão na Série C do Campeonato Brasileiro, vai sobrar muito pouca coisa aí que o 13, que a Raposa possa aproveitar para uma disputa de quarta divisão. Então o Oliveira Canindé vai ter que voltar ali para os jogadores que tiveram com ele no Caucaia recentemente. Só que esses aí, por exemplo, estão no Guarani de Sobral. Então vão se fechando as portas e as possibilidades do Campinense para reforços mais conhecidos. Então vai ter que trabalhar aí o departamento de futebol para reforçar o elenco para a disputa dessa Série D, porque realmente é bom para o time que vai jogar mais vezes, tem mais chance de se recuperar, por exemplo, dentro de uma fase de grupos. Antes eram só 6 jogos, agora são 14 jogos, né, só nessa primeira fase. Mas a situação do Campinense não é fácil de maneira alguma, Edgar. E o Campinense, né, Bruno, você que possivelmente deve ter até um pouquinho mais de informação, mas o Campinense que está passando por uma turbulência interna também, né? O Paulo Gervani e o Kleber, o vice-presidente, não estão se bicando muito bem, tem
tem algumas reuniões marcadas aí para ao longo dessa semana para definir o que é que vai acontecer. Se especula que o Kleber pode deixar a vice-presidência e inclusive pedir o impeachment do Paulo Germani, viu, Edson? Quem tem vice tem medo, viu? É uma tônica nesse país. O vice é sempre o primeiro conspirador. Pois é. O Campinense, além de tudo, da dificuldade financeira, ainda tem essa crise política aí se instalando lá no Alto da Bela Vista. Bom, essa semana tornou-se público realmente essa insatisfação do Kleber, esse racha, a gente pode chamar assim na diretoria, né? O Kleber Cabral chegou-se até a falar que iria renunciar, que iria abrir o jogo, e já não tem essa questão financeira nos clubes de Campina, felizmente estão pesando muito ultimamente, e a gente fica esperando, né? Uma resolução que seja boa para o clube. Felizmente, nesse momento, e eu falo no geral, no Botafogo também já passou muito por isso, se visa muito o pessoal, se visa muito o seu status políticos em brigas como essa, e não se visa o clube, e termina o clube sendo o maior prejudicado. Então, a gente espera justamente que se resolva essa situação interna. Se fala muito que o presidente é muito ausente nas coisas do futebol em si, e eu até respeito se o cara não entende, se o cara é só um administrador, que possa colocar pessoas que manjem do futebol para gerir o futebol e ele olhe o clube por um todo. Mas aí se cobra muito isso dele também, e é algo que não ajuda. Pode até não atrapalhar, mas não ajuda. E só puxando um outro assunto, e isso pode ser até tema de uma nova discussão, é que o Campeonato Paraibano, todo mundo sabe, está sendo rodeado por processos de equipe, denunciando a equipe por questão de jogadores irregulares. O Campinense tem uma também, onde se cogita que a Raposa possa perder 12 pontos por conta do Pantera, e depois a gente entra no detalhe. Eu não acredito que as equipes irão ser punidas, não porque não merecem, mas pelo nosso futebol, eu não acredito. Mas imagina a pressão caso o Campinense venha a perder esses pontos, porque não se classificaria no Campeonato Paraibano, não seria rebaixado, mas também não se classificaria. E entraria nessa Série D, que a gente está falando que é tão complicada, com a missão de garantir calendário para o ano que vem, porque senão entraria em 2021 apenas com o Campeonato Paraibano. Só para finalizar, Ed, essa questão dos paraibanos na Série D, eu vejo que o Campinense não tem uma situação favorável como o Atlético tem, porque o Atlético, depois de 13 anos, vai voltar a disputar uma série de Campeonato Brasileiro, e a torcida atleticana já é empolgada no Paraibano. Imagina quando chegar no Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente o Perpetão vai estar lotado ou quase isso em todos os jogos, ou pelo menos no começo da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai dar aquele empurrão à equipe na competição nacional, enquanto o Campinense, o torcedor já não aguenta mais jogar a Série D, né? O torcedor do Campinense não vem comparecendo já nos últimos anos, até quando bateu na trave em 2018. Acho que o público só foi ser bom ou minimamente razoável já no jogo da eliminação no Amigão, contra a equipe do Ferroviário, se não me engano, lá no Amigão. Então o Atlético ainda tem para disputar esse grupo e tentar buscar a chance de classificação, o apoio da torcida, coisa que o Campinense, infelizmente, e também dá até para compreender que não tenha. Pois é isso. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Minutos Finais. Antes de encerrar, queria agradecer a disponibilidade e a participação do nosso querido Amaury Aquino. Deixa teu recado final aí, Amaury. Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí do Minutos Finais, dizer que sou um fãzaço, ouço todos os programas e estamos aqui à disposição para qualquer coisa. Então, obrigado mesmo pela participação, foi, enfim, experiência incrível estar com vocês. E quando quiser, estamos por aí. Valeu mesmo. Beleza, Amaury. Você que é o cara, a voz que narra os jogos do João Pessoa Espectros. Vamos depois combinar um episódio com você, com Ellison. Não, peraí, Felipe Costa. calma.
para falar só de futebol americano. O primeiro tricampeão brasileiro. Vamos também agradecendo a participação mais uma vez do cara que já é da casa, né? Ele já tem carteirinha. O Bruno Rafael já é parceiraço nosso aqui. Valeu mais uma vez, viu, Bruno? Valeu, Ed. Valeu, Elson. Valeu, Amaury. Prazer estar com todos vocês e tamo junto. Só chamar. Beleza. Elson, você que é da casa também, queria que você passasse aí onde é que o pessoal pode nos ouvir e nos encontrar para conversar com a gente. Nos encontrar não, mas eu queria dizer onde pode encontrar Felipe Costa nesse momento da gravação, mas eu não posso. Canalha. Mas quem quiser nos encontrar nas redes sociais, basta ir no Twitter e no Instagram, Minutos_Finais, no Facebook.com/podminutosfinais, e para ouvir a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify e também no nosso site podminutosfinais.com.br, Ed. Beleza. Pedrinho tá trabalhando muito, ele não tá na geladeira, tá, pessoal? Ele não levou um cartão amarelo, um vermelho, ele tá só trabalhando. Fiquem tranquilos, nosso Pedro Alves, que aliás essa semana trouxe uma matéria sensacional sobre o Dico no Globoesporte.com. Vale a leitura demais, uma reportagem, uma entrevista legal demais com o Dico, que é um desses operários da bola que ganham pouco, jogam em vários lugares e nem sempre tem a sorte de defender um grande clube ou jogar um grande campeonato, e ainda assim são o apoio, né, das suas famílias. Então o Pedrinho, com um olhar muito sensível, trouxe uma reportagem muito legal lá no Globoesporte.com. Você vai poder conferir na nossa publicação, nas nossas publicações nas redes sociais. A gente vai tentar linkar de alguma forma essa reportagem. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem e contamos com vocês em mais uma edição que vai vir por aí do Minutos Finais. É isso. Valeu, tchau, tchau.